Olá, minhas irmãs, boa noite. Mais um dia, hoje dia 18, aqui pra gente orar juntas, aprender um pouquinho sobre a palavra do Senhor e que Ele esteja ministrando, aos nossos corações. Eu estava aqui me perguntando ao Senhor, o que eu iria trazer para vocês, e me lembrei de algo que eu estava lendo mais cedo, e quando procurei uma imagem para que a gente pudesse compartilhar no vídeo, falava exatamente sobre o que eu já estava pensando, o que eu tinha já lido antes. Então eu queria lembrar para vocês que o Deus que a gente serve é um Deus verdadeiro, é o Deus criador dos céus e da terra, como diz lá em Gênesis, que com o poder da palavra Ele criou todas as coisas, mas que quando Ele foi criar o homem, Ele fez com as próprias mãos. Ele poderia simplesmente dizer novamente, afinal de contas Ele criou montanhas, criou mares, oceanos, tudo com o poder da palavra. O ser humano ele poderia fazer a mesma coisa, mas Ele veio e criou com as próprias mãos. O Senhor tem zelo por nós, minhas irmãs. Ele tem escutado sim as nossas orações. Nenhuma oração é vã. O Senhor tem escutado e Ele vai atender conforme a vontade dEle e no tempo dEle também, porque o tempo de Deus é perfeito. E lá em Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, está escrito assim: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade eu revelo as coisas que ainda não aconteceram. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. É a vontade do Senhor que prevalece, minhas irmãs, não é a do seu marido, não é a sua, é no tempo do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Porque como Ele mesmo disse, eu, o Senhor, farei toda a minha vontade. E no livro de Hebreus, no capítulo 10, lá no versículo 19, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de uma ou duas testemunhas, ou 3. Imaginem quanto mais severo será o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu creio que com tantos acontecimentos que a gente vem presenciando no mundo mesmo, na política, seja onde for, a gente sabe que a gente está se aproximando cada dia mais dos tempos do fim. E muitas vezes, quando a gente está presa nessa situação da restauração de casamento, do deserto, é uma situação que faz com que a gente enxergue só aquilo e acaba tendo a idolatria em relação ao casamento, porque parece que se o marido não voltar, se não tiver o casamento de volta, vai morrer, ou a vida não vai mais fazer sentido, e a gente sabe que tudo isso é idolatria, Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Então, minhas irmãs, esse Deus Criador, que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra, esse mesmo Deus que nos deu Jesus para que a gente pudesse ser purificados dos nossos pecados e com ousadia agora a gente pode entrar no Santo dos Santos, entrar na presença do Senhor, e falar com Ele diretamente. E esse mesmo Deus que diz que se a gente peca de propósito, porque a gente quer, sabendo já da verdade, já não existe mais sacrifício pelos nossos pecados, porque se a gente está profanando o sangue de Jesus, uma vez que Ele morreu e deu seu sangue para nos purificar, e a gente está rejeitando essa purificação, pecando porque quer, então já não existe mais sacrifício. Então, eu queria falar com as irmãs que, assim, do fundo do meu coração, eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Tenho visto muitas irmãs naquela fase 1 de desespero,
de humilhação e de que nada consola muitas vezes. Então eu quero te dizer, minha irmã, a eternidade consola, a esperança da glória consola. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi uma música foi até de Diante do Trono, na época, dizia assim, era uma música sobre coroa de glória, não sei se as irmãs conhecem. E aí, logo eu estava na primeira fase do deserto e eu achava tão injusto, porque eu pensava assim, não, quer dizer que eu vou viver aqui e a minha recompensa não vai vir aqui, porque vai vir como coroa de glória, então, tipo assim, eu só vou receber lá na eternidade. E depois que a gente passa por todo o processo, a gente pensa assim, eu no caso, não sei no caso de vocês que já até passaram dessa primeira fase, de dizer assim, meu Senhor, a coroa de glória é tudo que eu preciso, a eternidade é tudo que eu preciso. E eu tava pensando, não, eu quero a recompensa aqui. Porque é exatamente isso que acontece quando a gente tá naqueles momentos de tensão, quando tá tudo muito a flor da pele, assim, sabe? Aquele sentimentalismo. E a gente acaba esquecendo da eternidade ou fazendo com que a eternidade seja tão pequena, porque o que a gente precisa mesmo é viver as coisas daqui, sabe? Mas eu quero que as irmãs, que o Espírito Santo abra os olhos das irmãs, assim como ele tem aberto os meus olhos, para que a gente possa ter mais intimidade com o Senhor, para que a gente possa vir buscar mais o Senhor e lembrar que o alvo da nossa fé, como diz, na palavra, é a salvação das nossas almas. Então, a salvação das nossas almas é o alvo da nossa fé. Não é a restauração do casamento, apesar disso ser uma coisa sim do Senhor, o Senhor quem criou o casamento, Apesar de o marido voltar a ser algo realmente que vai unir novamente a família, que muitas vezes vai trazer o filho de volta, porque o filho já está um pouco revoltado por conta da situação do pai e da mãe, e acontecem várias situações no meio de um problema no casamento. Mas isso ainda não é o alvo da nossa fé. O alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Então, que o Senhor abra os nossos olhos para a eternidade, para o que acontece depois dessa vida aqui, porque Paulo diz que se a gente vive só por causa dessa vida aqui, não faz sentido, Então, vamos comer, beber e morrer. Não é sobre esse mundo, não é sobre nós, não é sobre o casamento, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre aquele que veio para nos salvar, para morrer por nossos pecados, para que a gente pudesse alcançar essa salvação, para que a gente pudesse viver na eternidade. Não a eternidade de dor e sofrimento, mas uma eternidade junto de Deus, um lugar onde não haverá choro, não haverá mais tristeza, onde o próprio Deus vai estar com a gente. Então, assim, eu queria animar minhas irmãs com a eternidade, com a certeza de que não é sobre esse mundo e não é sobre nós, não é sobre o casamento, apesar de que tudo isso é importante para o Senhor, como a gente leu, como eu li aqui anteriormente, como a gente ouviu, que a gente tem que chegar assim diante do Senhor com ousadia, no sentido de pedir, sabendo que Ele ouve. Ele veio para nos salvar, Ele ouve, mas Ele vai fazer conforme a nossa vontade. Quantas vezes a gente pede coisas que depois a gente fala assim, Senhor, que bom que o Senhor não me deu. E o Senhor sabe que a gente não precisa daquilo, às vezes, que a gente está pedindo. Ele conhece o nosso coração, Ele já viu a gente lá no futuro. Então, muitas vezes a gente quer que Deus faça algo que a gente pediu, mas que, na verdade, não vai nos fazer bem, por isso Ele não fez. Mas a gente não vai entender agora, A gente só vai entender lá na frente. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, não só para a eternidade, que é o mais importante, que é o alvo da nossa fé, mas que Ele abra os nossos olhos também para a intimidade com Ele enquanto a gente ainda está aqui, porque enquanto a vida ainda há esperança, enquanto estamos aqui ainda temos chance de adorar o Senhor, de estar mais próximos dEle e de não vacilar, de não pecar de propósito. E esse é o motivo hoje que eu queria que a gente orasse, para que a gente muitas vezes não deixe as emoções tomarem conta, no sentido de se meu marido está errando, eu vou errar. Então que a nossa oração, minhas irmãs, seja sempre pedindo ao Senhor por sabedoria, por discernimento, por entendimento, por controle das nossas emoções, como Davi fez. Se aquieta aí, minha alma, por que você está assim? Espera em Deus. Então que a gente possa não olhar mais tanto as circunstâncias que deixam realmente a gente para baixo, que trazem humilhação, que trazem sofrimento e dor, mas que a gente possa pedir a alma para se aquietar e esperar no Senhor, que Ele vai fazer, no momento certo Ele vai fazer. Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, de nós pecadores, Senhor. O Senhor conhece o nosso interior, a iniquidade do nosso coração, as nossas fraquezas, Senhor. O Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Senhor, vem nos socorrer, Senhor, nesse momento. Traz paz, Senhor, traz a Tua paz aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a praticar a Tua palavra, para que a gente venha a ser como uma casa firme na rocha e não como uma casa na areia que apenas ouve e não pratica, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor. Somos falhos, mas em Ti, Senhor. A Tua palavra diz que somos mais que vencedores. Então, que a gente possa ir buscar em Ti, Senhor, essa força, porque Tua palavra também diz que quando somos fracos, então somos fortes, porque é a Tua força em nós, Senhor. Ajuda as minhas irmãs, Senhor, nesse momento, as que não conseguem
ter um momento de intimidade contigo, as que estão sofrendo muito, Senhor, que estão sem chão, que estão passando por um momento de estar com o bebê ou grávidas e o marido foi embora de casa e muitas vezes trata elas com indiferença, e a gente sabe como é um momento delicado, o momento da gestação, o momento do pós-parto. Senhor, vem ser o marido delas, Senhor, cuida delas, Pai, em nome de Jesus. Ensina as minhas irmãs a terem comunhão com o Teu Espírito Santo, que está aqui sempre conosco. A Tua palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, firma-nos em Tua palavra. Nos consola, Senhor, nos momentos difíceis, nos momentos de dor. Nos ajuda, Senhor, a levantar nos momentos em que não temos força. Pai, em nome de Jesus, por favor, Senhor, nos ensina, Senhor, a olhar para a eternidade, não somente para as coisas desse mundo, para as circunstâncias ruins, seja ela qual for a circunstância. Não nos deixa nos acomodar, Senhor, não nos deixa te deixar, Senhor, porque como a Tua palavra diz, o Senhor não deixa ninguém para trás. A Tua vontade é que todos sejam salvos e ninguém se perca. Mas muitos estão escolhendo, Pai, se perder e não querer a Tua palavra e não querer comunhão contigo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a querer sim, Senhor. Ter comunhão contigo, estar contigo, fazer a Tua vontade, andar em Teus caminhos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tão pequenos, Senhor. Tem misericórdia de nós, pecadores. O Senhor conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações, e é nelas que te pedimos, Senhor. Nos socorre, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, nos ensina, Senhor. Nos santifica, Senhor, para que a gente possa dar frutos e glorificar o nome do nosso Pai que está nos céus, como diz a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço pela vida de todas as minhas irmãs, Senhor, que estão agora no deserto, que estão também ouvindo essa oração, que o Senhor possa, Senhor, encher os nossos corações de esperança na Tua verdade, na Tua palavra, na Tua vinda, Jesus. Ó Pai, enche os nossos corações, tem misericórdia, Senhor. Pedimos realmente por misericórdia da Tua parte, Senhor, para que o Senhor possa nos socorrer, Senhor, nesses momentos. Ajuda as minhas irmãs, Senhor, nos dá uma noite de paz, Senhor, nos dá uma noite de sono restauradora, Senhor, para as irmãs que vão trabalhar fora, para as que vão estar em casa, Senhor, cuidando da família, dos filhos. Nos dá força, Senhor, nos dá ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina a ter alegria, Senhor, em Ti, Senhor, independente das circunstâncias, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém.